O vídeo de hoje vai lidar com duas contradições bíblicas envolvendo o mesmo relato bíblico. Você lembra do rei Asa? Se você não é muito ligado no Antigo Testamento, Asa é conhecido como o rei que acabou com a idolatria em Judá. A história do seu reinado está nos livros de Reis e de Crônicas. Ele ficou no poder por 41 anos em Jerusalém. No seu governo, ele foi responsável por alguns bons feitos, como a remoção dos prostitutos cultuais, dos ídolos que os pais fizeram e a deposição de Maaca do ofício de rainha-mãe por causa da idolatria dela. Essas atitudes fizeram Asa ser considerado como reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, segundo o relato de 1 Reis 15. Em 2 Crônicas 15, ele recebe palavras ainda mais elogiosas. O coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Muito bonito, muito legal, tudo muito bem, mas a gente tem um problema aqui. No capítulo seguinte, em 2 Crônicas 16, é revelado um lado profundamente repreensível desse homem, mostrando que ele não foi tão perfeito assim. Em 2 Crônicas 16, nós lemos o seguinte: porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Nisto, você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. A passagem de 2 Crônicas mostra atos reprováveis cometidos por Asa, e revela momentos de falta de confiança em Deus. O profeta Hanani repreende Asa por ter feito uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, para lutar contra Baasa. Essa aliança resultou na perda de território, que, na primeira instância, era um todo do povo de Deus. O profeta chama tal atitude de loucura. Não gostando de ser censurado, Asa manda prender Hanani e, como se não bastasse, ainda oprime alguns do seu povo. E ainda, quando esteve doente, confiou nos médicos sem recorrer ao Senhor. Então, se a gente tem esse relato, como é que o capítulo anterior vai dizer que Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder no vídeo de hoje. Só que, além disso, há um segundo problema no relato envolvendo Asa. Quando nós olhamos para os textos de Reis e de Crônicas, parece haver uma contradição na cronologia dos eventos do reinado de Asa no que envolve os conflitos com Baasa. Em 1 Reis, nós vemos que Baasa morreu no 26º ano do reinado de Asa, mas em 2 Crônicas, diz que no 36º ano do reinado de Asa, Baasa entrou em guerra contra ele. O que aconteceu então? Uma contradição, uma contagem de tempo diferente, uma luta contra o rei zumbi? Bom, primeiro, vamos olhar para essa aparente contradição na cronologia entre Asa e Baasa e, em segundo lugar, vamos explicar qual é o sentido da afirmação feita em 2 Crônicas 16 sobre a fidelidade dele. E claro, como é de costume aqui nos vídeos do canal, a gente vai olhar um pouquinho para os aspectos da reforma de Asa em Judá para a gente entender bem, de forma um pouco mais profunda, como foi essa reforma de Asa na sua terra e quais são, no fim das contas, as implicações disso pra gente não sair daqui também sem alguma aplicação prática para nossa vida. Então aproveita que no vídeo de hoje são 2 pelo preço de 1. Talvez seja 2,5, tá? Porque a gente vai adicionar ali meia contradição mais pro fim do vídeo, mas você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então você tá pronto? É tudo isso agora de olho no texto. Então vamos lá, primeiro pra gente começar, vamos discutir a questão cronológica. Aparentemente nós temos uma divergência na cronologia do reinado aqui. Em 1 Reis 16 nós lemos que no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza e reinou 2 anos. Agora, em 2 Crônicas 16:1, nós temos que no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. A dificuldade que a gente encontra é como responder à seguinte questão: Baasa morreu e foi sucedido por seu filho, Elá. Isso aconteceu no 26º ano do reinado de Asa. Então como é que Baasa estava vivo no 36º ano do reinado de Asa, se Baasa morreu quando Asa estava no 26º ano do seu reinado? Uma sugestão que alguns dão é que se trata de um erro de um copista. E lidar com crítica textual do Antigo Testamento geralmente é um pouco mais difícil do que crítica textual do Novo Testamento. Então alguns vão argumentar que em vez de 36, o correto seria 16. Agora, eu acho esse um argumento pouco convincente. Se você olhar aí, 36 em hebraico se escreve assim, e 16 se escreve assim, tá aí na tela. É possível uma confusão copista? Totalmente possível. É muito possível que um copista tenha confundido uma forma de escrever com a outra e
escrito 36 ao invés de 16. Mas eu não acho essa a melhor solução não. Por mais que seja possível, eu acho essa solução menos plausível. A solução que me parece mais plausível e logo mais provável é que 2 Crônicas 16 está se referindo ao 35º e 36º ano depois da divisão do reino, não do período de reinado de Asa em si. Lembra que o reino foi dividido entre 2 reinos. Você tem agora o reino do norte e o reino do sul. Ou seja, seria no 36º ano da divisão do reino que ocorreu essa guerra entre Asa e Baasa. A gente sabe que Roboão reinou em Judá por 17 anos e que o seu filho, Abias, reinou por 3 anos. A gente tem até aqui 20 anos de reino dividido. Depois de Abias, Asa, o seu filho, reinou em Judá. Seu filho reinou em seu lugar e ele reinou em Judá por 41 anos. Isso coincide com o fato de Asa ter começado o seu reinado no 20º ano do reinado de Jeroboão, que é justamente o tempo que o reino foi dividido. Se a gente somar os 20 anos de divisão do reino com os 16 do reinado de Asa, a gente tem justamente o número 36. Por isso, o que a gente tem aqui não é uma contradição, é só uma mudança no referencial da contagem do tempo. Os autores estão só usando referenciais diferentes para fazer a sua contagem. O início daquele reino, o outro, o início daquele reinado, ou seja, da divisão do povo em 2 reinos. Isso respondido, vamos para o segundo problema. Qual é o sentido da afirmação sobre a fidelidade de Asa? Como é que Asa pode ter sido fiel ou perfeito até o fim de sua vida, mas o capítulo seguinte mostra tantos pecados desse rei? Um princípio importante na análise literária é a gente nunca tratar o autor do que a gente está lendo como se ele fosse alguém estúpido. Essa aparente contradição não está entre autores diferentes, de livros diferentes, ou mesmo em obras diferentes do mesmo autor, ou mesmo super separados dentro de uma grande narrativa. A gente tem um texto depois do outro, são capítulos sequenciais. Se é realmente uma contradição, então o autor precisa ser muito estúpido para se contradizer tão rápido, certo? O que é muito improvável. Quando você está lendo um livro de qualquer autor e você percebe ali uma contradição que aparece muito rápido, você não simplesmente acha que o autor errou. Você tenta entender o que é que aquilo faz sentido dentro da narrativa. É o que a gente faz em qualquer obra que a gente lê. Você está lendo O Senhor dos Anéis, você está lendo O Hobbit, você está lendo Nárnia, você está lendo aí o seu livro aí, sei lá, As Crônicas do Rei Arthur. Se você tem 2 relatos, um depois do outro, e numa página diz fulaninho era calmo e super pacífico, e na outra página diz fulaninho meteu a mão na cara do outro, você não entende uma contradição aqui dentro do caráter do personagem? Não, você entende, poxa, ele era de um jeito, mas alguma coisa aconteceu que ele virou uma outra coisa. Você não imediatamente acha que é uma contradição, um erro daquele que escreveu, mesmo considerando um autor humano falível, porque normalmente ninguém se contradiz tão rápido, a não ser que seja muito estúpido. Mesmo lendo crônicas sem considerar que Deus escreveu esse material, mesmo sem considerar a inspiração desse texto, você precisa considerar que o autor que escreveu, ele não normalmente vai se contradizer tão rápido. Ainda mais se você for um cristão, que aí você, pela sua fé, crê que esse texto é infalível. Ou seja, o mais provável é sempre que exista um sentido literário por trás de 2 declarações tão claramente díspares, uma logo depois da outra. Eu gosto, então, da resposta que o estudioso britânico do Antigo Testamento chamado Ian Provan oferece. Ele explica que nós devemos entender a declaração em 1 Reis 15:11 como significando não que Asa foi absolutamente perfeito, mas que ele foi perfeito em seguir o padrão davídico ao afastar a idolatria, e que a sua fidelidade ou perfeição foi em referência a isso. Ou seja, não é que ele foi pleno e absolutamente perfeito, mas Asa foi perfeito em seguir o padrão de seu pai Davi, em abandonar e excluir a idolatria do meio do povo de Deus. A idolatria era o principal dos pecados, era o pecado mais sério e mais grave. O rei era responsável também por impedir a idolatria naquele tempo. Por isso que Asa é conhecido como o rei que removeu os ídolos, que acabou com a idolatria em Israel. Onde é que estava a perfeição de Asa? Em seguir o padrão davídico. Ele foi perfeito nisso, ele foi fiel nisso, ainda que ele tivesse passado por muitas falhas e no fim de sua vida tenha pecado terrivelmente. Existe um outro pesquisador, que também é arqueólogo, chamado Donald Wiseman, que esclarece que a expressão fez o que é certo, que é usado para Asa, é uma declaração que é provada por meio de alguns comportamentos específicos de Asa nos versículos 12 e 13, relacionados justamente a acabar com os ídolos. Asa, que foi perfeito e fiel em seguir o modelo davídico de acabar com a idolatria, acabou sendo infiel em outras áreas de sua vida com Deus. A mensagem que está por trás disso é que mesmo diante da fidelidade heróica em algumas áreas da vida, a gente pode cair terrivelmente em algumas outras áreas. Isso já explica pra gente o problema da aparente contradição aqui na vida de Asa. Um homem que foi perfeito em seguir os padrões de Davi, que acabou com o pior pecado que poderia acometer o povo de Judá, foi também um homem que caiu e teve os seus pecados. A evidência disso é que o texto paralelo a ele ter sido fiel por toda a sua vida é justamente o texto que fala que ele foi fiel
como seu pai, Davi. Vale a pena considerar esses fatores sobre o início do ministério de Asa? Porque aqui talvez tenha meia contradição que vale a pena responder. A gente falou que ia ser 2 contradições nesse vídeo aqui, mas são 2,5. Porque alguns vão argumentar que, olha, o texto bíblico diz que Asa removeu os lugares altos, mas a gente vê mais à frente os lugares altos ainda funcionando, como um ambiente de adoração pagã. Isso é uma contradição no relato? E bom, eu não vou chamar isso de contradição de fato, nem de aparente contradição, porque é muito óbvio dentro da narrativa o que aconteceu. Mas algumas pessoas levantam como uma contradição bíblica, então vamos olhar para isso também com um pouco mais de cuidado. Sim, Asa teve um ministério como rei muito fiel. A primeira parte do reinado de Asa é marcada pela fidelidade a Deus. Ele faz uma reforma em 3 aspectos específicos ali em Judá: na adoração, nas construções e fortificações e no exército. Pra gente, as atividades relacionadas à adoração seria o mais importante do louvor a Deus. Mas no Antigo Testamento, as atividades de construção também eram interpretadas como um ato de fidelidade dos reis a Deus. Além disso, a forma como o rei trabalhava com o seu exército poderia indicar um bom uso do poder que ele tinha para a glória de Deus. Quando nós vemos a forma, então, como Asa administrou o exército, fez construções e cuidou da adoração, a gente tem ali um indício de que Deus estava abençoando, trazendo paz, descanso e prosperidades ali para aquele povo. Então Asa levou o povo a buscar o Senhor. O descanso era um indicativo da posse da terra prometida, mas tinha que ser mantido com vigilância e confiança no Senhor. Por isso que as expressões "o Senhor lhe tinha dado descanso" e "ele nos deu repouso", que aparecem várias vezes no relato de Asa, mostram a bênção de Deus sobre o reinado de Asa. Focando no elemento da adoração, Asa foi de encontro a vários dos elementos da religião cananeia. Aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Sará. A política religiosa de Asa foi exemplar. Ele também construiu cidades fortificadas e as cercou de muralhas e torres. Quando a gente analisa as reformas religiosas de Asa, os atos feitos em 2 Crônicas, que aconteceram no começo do seu reinado, a gente tem ali a caracterização de um rei que foi fiel ao Senhor. Uma vez que ele reinou por 41 anos, o que é bastante tempo, não é improvável que os lugares altos tenham voltado a aparecer em algum momento mais pro final do seu reinado. Os textos de 1 Reis 15 e 2 Crônicas 15 relatam o final do reinado de Asa, o que vai mostrando um tipo de queda ali na reforma de Asa, porque embora ele tenha sido bem sucedido na sua reforma religiosa no começo do seu reinado, ao final dele os lugares altos parecem ter voltado com algum tipo de efervescência da adoração a falsos deuses. Vale considerar que Asa removeu os lugares altos de todas as cidades de Judá, o que não é mencionado em outras passagens em Reis e em Crônicas, o que pode ser interpretado que Asa se concentrou nas cidades ao invés de em todo Israel, o que incluiria também as áreas rurais. Por isso não é estranho a gente ver que Asa removeu os lugares altos em um lugar e depois a gente lê que ele não removeu em outros lugares, tanto porque pode se tratar de períodos diferentes no seu reinado, como pode se tratar de onde Asa tocou a sua reforma. O importante a ser reiterado é a confiança no Senhor que Asa demonstrou a respeito dessas questões menores. Asa busca e confia no Senhor e assim vence os etíopes. A vitória é atribuída a Deus em resposta à oração de Asa. Essa oração humilde e profunda antes da batalha destaca a procura pela ajuda certa. Mostra a preocupação com os fracos e também que Israel é o povo de Deus. Eles confiam no Senhor e ninguém prevalecerá contra ele. Após isso, Azarias profetiza para Asa e encoraja o rei e o povo a buscarem a Deus. Asa então chama o povo a reafirmar uma aliança com Deus, ao ponto de alguns do reino de Israel virem ao reino de Judá. Então não existe nenhuma contradição sobre o relato dos lugares altos. O que existe é um foco nas grandes cidades e um retorno disso em outro período cronológico do ministério de Asa. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, essa é uma mensagem muito repetida. Homens que são exemplo de paciência como Jó estão pedindo para morrer e falando bobagem contra Deus no meio do sofrimento. Homens tratados como heróis da fé foram fracos e covardes. Homens tratados como patriarcas muitas vezes foram trambiqueiros. Homens que foram fiéis porque creram na vinda do Messias, foram dedicados ao único Deus verdadeiro, abandonaram a idolatria, também foram homens cheios de pecado. O que a gente acaba lendo às vezes como contradição, na verdade, é uma mensagem muito poderosa. Existe fidelidade a Deus, mesmo naqueles que estão lutando contra pecados terríveis. Existe fidelidade a Deus, mesmo naqueles que estão lutando contra erros. E que muitas vezes nós podemos ser fiéis em uma área e entregar nossa vida a Deus com fidelidade, com perfeição, mas quando a gente dobra a esquina, o pecado tá do outro lado, a gente cai, erra, peca, e a gente precisa ainda assim voltar ao Senhor arrependido, implorando para que as bênçãos dele recaiam sobre nós. Infelizmente, Asa não foi totalmente perfeito. Apesar de ele ter confiado no Senhor para lutar contra os etíopes e obter vitória, ele buscou alianças terrenas para lutar contra Baasa e não recorreu ao Senhor no seu momento de doença. Asa foi um bom rei, mas não foi perfeito. Afinal, nem Davi foi perfeito. E todos os bons reis são comparados a ele, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu pecados terríveis. Isso demonstra que não há reis terrenos que sejam perfeitos. Só Jesus é aquele que se estabelece
como o Rei perfeito, que será misericordioso com o seu povo, que nos levará à adoração e acabará com toda a idolatria definitivamente. Dará descanso aos que o buscarem e trará destruição para os que se opuserem a ele. A vida de Asa também nos ensina sobre a nossa fé. Ao longo da vida poderemos ter fé genuína e mesmo assim cometer vários deslizes e pecados, porque ainda lutamos contra o pecado, ainda somos falhos em confiar em Deus. Afinal, não conquistamos nossa vitória definitiva por meio do nosso próprio esforço ou com alianças terrenas, mas buscando ao Senhor em adoração. É pela fé que obtemos descanso. Deus é bom para não nos abandonar mesmo quando pecamos. Jesus é o perfeito Rei que traz esse descanso para os que se achegam a Ele arrependidos e confiam nele para a salvação. Contradição bíblica? Coisa nenhuma. Uma mensagem sobre como Deus usa pessoas falhas e pecadoras para seus propósitos perfeitos. Esse foi o De Olho no Texto de hoje. A gente tem vídeo aqui quase todo dia, então não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Deixe um comentário aqui embaixo pedindo algum texto bíblico que você gostaria que a gente interpretasse, alguma contradição bíblica aí que lhe incomoda. A gente quer poder servir você com boa teologia aqui no YouTube. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.